Opa, tudo bem? Aqui é o Jonas Pescatori. Para mais uma dúvida que o pessoal que manda no Whats. Vamos lá, Fernando. E aí, Jonas, beleza? Minha grande dúvida mesmo, no momento mesmo, que tá me perturbando, é sobre máquinas de tatu. Tipo assim, eu sei que cada tatuador tem a sua preferência e tal, mas você poderia me ajudar, tipo, como tem as máquinas de bobina e as rotativas, certo? Qual a diferença entre elas, o resultado e tal, aplicação? Qual a diferença seria entre elas? Pra eu poder comprar uma legal pra mim. A diferença, primeira diferença que tem entre as máquinas é o formato da máquina e o sistema que a máquina faz, né? A de bobina, o formato é aquele tradicional que todo mundo vê, aquele que você vê que é um corpo de metal, pode ser de alumínio, pode ser de diferentes metais. Tem duas bobinas, tem umas com uma bobina, mas é muito raro você ver no país. Tem com três, tem até invenções por aí. Tem umas com uma bobina maior, uma menor, mas no nosso país já não tem tanta variedade assim. Normalmente o tradicional são duas bobinas. E essa bobina, ela passa a corrente aqui, que passa pelo capacitor, que ela vai limpar a corrente elétrica, então vai deixar mais linear essa corrente. Passa por aqui, cria um eletroímã que puxa o batedor, certo? Então, na hora que ele puxa, ele desconecta daqui e aí desliga. Aí volta. Daí ele puxa de novo, porque quando volta, desliga. Daí puxa de novo. Isso vai fazendo tal, tal, tal. Esse movimento aqui, então o movimento dela é reto, porque as bobinas puxam, certo? A rotativa já é diferente. A rotativa é um motor que está aqui, que faz girar um eixo, que faz a haste movimentar. Normalmente, nesse eixo aqui, dependendo de onde está o ponto onde a haste vai ficar aqui, ela vai ter um curso maior ou um curso menor. Então, se esse ponto tiver mais na ponta, o curso vai ficar maior, porque ela vai ficar entre a lateral dessa bolinha aqui. Então, uma bolinha maior vai estar com aqui, vai fazer um movimento maior. E aqui, se esse ponto de referência estiver mais no meio, o movimento vai ficar mais curto. Isso vai limitar se você quer uma máquina para traço ou para pintura. Para traço mais curto o movimento, para pintura mais comprido o movimento. Só que ela vai ter essa função arredondada. Lá na ponta, por ela estar dentro de uma biqueira e por ela ter um estabilizador, que é isso daqui, que vai ficar segurando na haste, ou então você pode colocar elástico, ou você pode fazer um efeito lá que é colocar uma fita na haste, e tem um vídeo que eu falo bastante sobre isso, que eu explico dessa dica. Aí ela vai ter um movimento mais retinho ali na frente, mas sempre vai ter uma ondulação, mas no final ele fica mais reto. Essas são as diferenças físicas. A diferença da batida é que na máquina de bobina você pode ter mais regulagem. Você pode regular aqui, sendo mais uma mola mais dura, né? Você pode ter uma regulagem aqui, tendo uma mola mais flexível ou também mais dura. E aí você vai ter mais força na máquina. Você pode ter aqui que você vai levantar mais isso daqui ou diminuir. Você pode ter o ângulo onde vai ficar a mola. Então, por isso que a de bobina ela é mais difícil de regular, porque a possibilidade de regulagem dela é muito maior. Ela tem mais possibilidade e tudo influencia, desde o corpo da máquina até os materiais que são usados, desde o metal, desde o material que é usado nas molas, desde o capacitor, tudo da bobina, tudo influencia para você ter um trabalho final na máquina. Se você é iniciante, ter uma máquina de bobina é mais difícil. Por quê? Porque você não vai dominar tão bem a regulagem e você vai confiar que venha regulada bem para você. Só que a máquina ela é feita de fábrica. Pode ser que ela venha tão regulada bem ou não tão bem, né? Não tem uma máquina que tem um padrão, ó. Eu vou mostrar na minha máquina, esse ângulo é legal, esse daqui não.
e aí você vai fazer exatamente na sua máquina e vai ficar exatamente igual. Não, porque tudo influencia nela, desde o material, tudo. Então você vai ter que ouvir, vai ter o barulhinho e tudo mais. A máquina de rotativa é só o caso da rodando aqui. Então, como ela está no meio termo aqui, ela é mais híbrida. Então ela tanto vai funcionar para traçar quanto para pintar. Só que ela, como ela tem uma limitação de regulagem, você não consegue fazer ela bater mais rápido com menos força, ou então bater mais lento com mais força. Você não consegue fazer esse tipo de regulagem. Como a máquina de bobina, você consegue já dar muito mais regulagem. Você consegue regular mais por causa de tudo isso. Certo? Então, por isso que as pessoas gostam mais de traçar com máquina de bobina. Porque elas conseguem fazer o traço mais rápido, com menos força. Então, um bodyline, o traço rápido com um pouquinho mais de força. Mas tudo isso vai influenciar em regulagem. Você não vai comprar uma máquina, ó, a máquina é padrão, é para traço. E vai chegar na sua casa e vai fazer um traço perfeito. Não vai. Por quê? Porque existe uma complexidade muito maior do que isso. Sua velocidade da mão e tudo mais. O cara que começa já a traçar com essa, ele já começa a respirar o traço com ela. Tanto a pintura, a velocidade da pintura. Então vai ser mais tranquilo para você fazer os trabalhos com a máquina de rotativa. Tem muitos caras que vão falar, não, imagina, é besteira, porque eles viveram só de bobina. A rotativa é novo pra gente, né, que tá muito tempo tatuando. Então eles viveram muito. Então tem cara que não se acostuma mais traçar com máquina de rotativa. E hoje tem uma infinidade de marcas de máquina rotativa. Tem uma outra coisa. A pessoa chega pra mim e fala, ô Jonas, tal marca é legal? Putz, eu não sei, eu não tenho todas as marcas. Aliás, eu tenho poucas marcas. Né? De marca mesmo, acho que eu tenho umas 2 só. O resto é sem marca. Entendeu? Que eu vou lá, fuço, mudo mola, mudo tudo, porque eu gosto, certo? E meu pai também gosta muito de mexer em máquina e tudo mais. Então a gente não fica preso à marca em si. A marca vai te dar um formato um pouco mais regulado, um pouco mais certo, os materiais, os componentes um pouco melhor, já para você não mexer tanto, certo? Mas eu acho que se você é iniciante, uma rotativa é melhor. Só que aí que tá, você é iniciante, você quer comprar uma máquina, aí você vai começar a tatuar. Aí o traço não saiu certo, você vai falar assim, a culpa é da máquina. Não, a culpa não é da máquina. A culpa é da sua mão ainda que não está acostumado. E com o tempo você vai acostumando, vai melhorando. Entendeu? E a função do artista é trabalhar com qualquer coisa. Então, tanto com a máquina, essa máquina, quanto com essa máquina, quanto uma infinidade de marcas de máquina, de tal, ou então na mão, ou então de qualquer jeito ele consegue fazer, porque ele é artista, entendeu? Ele não está preso ao material, flui a arte nele. E aí ele vai, com a velocidade dele, vai pegando, vai dando e dá um trabalho final assim. Ele usa uma máquina, uma outra máquina e vai, dá um trabalho final diferente. Então a arte é o importante para o artista, não os materiais em si. Os materiais eles facilitam muito por deixar mais fácil para fazer, mas não quer dizer que com melhor material você vai ter a melhor arte. Senão todo mundo pega tinta de quadro para pintar óleo, pega uma tinta Van Gogh e vai pintar igual Van Gogh, entendeu? Pega uma tinta Feroz lá importada e vai pintar bem também. Não é assim. Vai pegar o pincel com céus, não sei o que, e vai fazer uma puta de uma arte. Não é assim. Não é exatamente assim que funciona. Mas tanto essa máquina como essa máquina vai dar para fazer também os mesmos traços, as mesmas pinturas e tudo mais. Lógico que essa máquina, no caso, tá totalmente regulada para traço. Então, se eu for pintar, o cuidado vai ser bem diferente, então não é indicado, é melhor você ou deixar ela mais híbrida, mais flexível, ou deixar ela de pintura ou traço, né? No caso dessa daqui, como ela já está meio formulada para híbrida, você vai conseguir fazer uns bons tracinhos bem legal, fazer uma pintura bem bacana com ela, sem ter nenhum problema. Tendo que vai ter uma velocidade menor e tudo mais, mas como você está começando, você já vai fazer devagar mesmo. Então, é tranquilo, entendeu? Você tem uma máquina barata,
não tem muito problema com o preço, né? Ela não é uma máquina cara, né? Sendo que essas máquinas têm máquinas de todo quanto é tipo de preço, mas as melhores vão ser caras. E essas daqui também tem máquina de todo tipo de preço, mas essa daqui ela é boa e não é cara, é barata. Então indico bastante. Por que ela é barata? Porque o sistema dela é barato. O motor é um sistema muito simples de fazer, muito tranquilo, então ela dá para ser feita barato, né? Mas é isso. Cara, muita gente tem dúvida de máquina. Muito, 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 muito. Eu acho até engraçado, porque é mais dúvida de máquina do que dúvida de técnica. Sendo que a maioria das pessoas precisam mais de técnicas do que de máquina. Eu sei que é a dúvida, eu sei que é difícil, porque regular esses bichinhos aqui não é fácil. Não é fácil, isso é trabalho de... Às vezes você fica, dependendo da máquina, você demora aí um tempo para fazer. Tem máquina que é mais fácil, tem máquina que é mais difícil. Mas não é fácil, mas é muito mais... A gente precisa muito mais técnicas do que máquina. Pode ter certeza absoluta. Mas tem muita gente com muita dúvida de tanta coisa que a gente vai, com o tempo, a gente no canal, a gente vai estar falando sobre isso, de várias coisas. Mas creio que aqui já deu para vocês saber mais ou menos qual máquina você vai ficar. Agora, qual é a melhor? Cara, não dá para te falar. E é gosto, né? É gosto. Essa máquina, uma coisa que eu esqueci, essa máquina é mais leve e essa máquina é mais pesada. Esse sistema é muito mais levinho e esse sistema é muito mais pesado, que é bom também para o cara que é iniciante ter uma máquina mais leve, mais perto do lápis do que ele pode, né? Existem outras máquinas, existe aquelas pen mais compridinha e tal, existe a Cheyenne, existe outras pen agora, parece que a Electric King está lançando uma pen também que é tipo caneta, que é boa para tatuar e que não vai ser tão cara igual as importadas. Então é mais que pesquisar mesmo, né? Mas nada vai ser tão mais barato do que isso aqui. Difícil. Se você tiver uma máquina dessa daqui com esse preço, você não vai ter uma máquina tão boa. Então normalmente essa daqui tem um preço muito legal e que você pode adquirir na Boibu, que é um parceiro que eu indico bastante. E ele sempre manda material, já comprava material com ele há um bom tempo. E hoje ele é parceiro no canal e ele tem essas maquininhas aqui que são muito, muito boas mesmo. Praticamente tô tatuando agora tudo com ela. Porque é muito fácil, né? Não precisa regular, não perde regulagem. Você vai lá, coloca a agulha, a biqueira e manda bala. Não tem... então acho que até melhor você pegar, mas é bem de gosto mesmo. Pesquise bastante, que você vai achar uma que você goste mais e tal. Beleza? Então é isso que eu queria falar pra você. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha. Compartilha nas redes sociais. Se você tem Instagram, coloca o link lá. Se você tem Facebook, coloca o vídeo lá no Facebook. Assim, bastante gente pode ver mais sobre a tatuagem, pode saber mais sobre esse mundo da tatuagem. Aqueles que estão começando vão ter um pouco mais de conhecimento, mais do que quando eu comecei, pode ter certeza. Um grande abraço, valeu, falou!